com alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para os irmãos que melhor poderem preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas. Neste trimestre, leiam a declaração de fé da Convenção Geral das Assembleias de Deus, que é o texto que nós estamos expondo neste trimestre. Leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical. Leiam outros textos de apoio e outras videoaulas que nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. Ouçam as leituras diárias, breves comentários dos textos sugeridos nas lições bíblicas em áudio que nós colocamos aí, que serve tanto para um momento devocional quanto para o seu enlevo espiritual e para a preparação da aula da Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir a transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. Se o senhor estiver aqui em São Paulo ou na região metropolitana, o irmão é convidado a participar desta reunião, que é aberta a todos os estudiosos da Palavra de Deus. Neste terceiro trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. É o estudo da declaração de fé da CGDB, que foi aprovada na última Assembleia Geral Ordinária da Convenção, que se realizou aqui em São Paulo. Essa declaração de fé foi aprovada no dia 27 de abril de 2017. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares da Silva, que é o presidente da comissão especial que elaborou esta declaração de fé, e também ele é o presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo. Nesta lição de hoje, estaremos estudando a lição de número 12, O Mundo Vindouro. É o estudo do item 14 do Cremos da nossa declaração de fé, que diz o seguinte: cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, os que morrerem durante o período milenial e os que ao final desta época estiverem vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Mateus 25:46, Isaías 65:20, Apocalipse 20:11-15 e Apocalipse 21, de 1 a 4. São as referências bíblicas deste item. Este item talvez tenha sido o que mais modificação teve com relação ao Cremos originariamente publicado no jornal O Mensageiro da Paz desde junho de 1969. O item 14 do Cremos original dizia: cremos no juízo final, onde serão julgados os que fizerem parte da última ressurreição, e na vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento para os infiéis. Então nós vemos aqui que houve uma modificação. Em vez de falar dos julgados os que fizeram parte da última ressurreição, há uma alteração para dizer que serão onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, os que morrerem durante o período milenial e os que ao final desta época estiverem vivos. Então aqui, quando o Cremos só falava os que fizeram parte da última ressurreição, agora há uma explicação. Vão comparecer os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, os que morrerem durante o período milenial e os que ao final desta época estiverem vivos. Quando há essa modificação, nós temos aqui dois pontos importantes. O primeiro ponto é de que
no juízo final não haverá apenas mortos. É uma discussão que se tem se no juízo final nós teremos apenas mortos. Isto porque no livro do Apocalipse, no capítulo 20, quando se fala do juízo final, se fala dos mortos. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, nós vemos aqui que o texto do capítulo 20 de Apocalipse dá a entender que o julgamento será apenas de mortos. E quando o cremos original dizia que no juízo final vão ser julgados os que fizeram parte da última ressurreição, então dá a entender que o julgamento seria apenas dos mortos. Porque se fala da última ressurreição, para ter ressurreição é preciso ter morte. Ocorre que em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nós encontramos o seguinte: Paulo dizendo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Então a Bíblia fala aqui que Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Há algumas pessoas que interpretam esta passagem dizendo que os vivos seriam os salvos e os mortos os perdidos. Mas isto não faz sentido. Isto porque nós já sabemos que os salvos, eles não passarão pelo juízo final. Os salvos, eles vão passar pelo tribunal de Cristo. Nós vimos na lição anterior, né? Inclusive é o item de número 13, de número 14 do nosso Cremos, né? Do nosso Cremos, que nós estudamos na vez passada. No comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados, para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Então, o julgamento dos salvos não é um julgamento de absolvição ou condenação. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E como se não bastasse isso, também nós vemos o próprio Jesus falando lá em Marcos, capítulo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então não faz sentido falar em julgamento de termos de condenação ou absolvição para o salvo. Não faz sentido. Então aqui quando fala que Jesus há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, já fala de um julgamento após o seu reino. Quando ele vier à terra, reinar 1000 anos e depois ele julgará. Ora, a igreja já estará com Cristo antes da sua vinda gloriosa. Nós também vimos isso na lição anterior. Então este texto aqui fala do juízo final e fala que no juízo final haverá vivos e haverá mortos. E certamente haverá vivos. Por quê? Porque no milênio a longevidade será grande. Haverá uma mudança climática na Terra e voltaremos aos tempos anteriores do dilúvio. E as pessoas viverão muito tempo. As profecias do Antigo Testamento, que nos falam do reinado do Messias, dizem que as pessoas terão longevidade. Que uma pessoa de 100 anos será considerada jovem. Mas também as profecias messiânicas dizem que aquele que pecar durante o milênio morrerá cedo. Aquele que pecar durante o milênio será punido com a morte. É o que nós vemos lá em Isaías, capítulo 11, versículo 4. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra,
e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então, quem for ímpio no milênio será morto imediatamente, porque nós teremos um reinado de justiça e de paz. Então, quem pecar no milênio morre. No final do milênio, o diabo será solto e enganará as nações. E neste engano do diabo, eles se rebelarão contra Jesus. É o que está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então veja bem que, aliás, eu vou ler novamente. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que são sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Então vejam bem que os que se rebelarem contra Jesus, por serem enganados pelo diabo, que ficou preso durante todos os 1000 anos, estes serão mortos. Fogo descerá do céu e os devorará. Esses são os últimos ímpios. É o que diz o cremos na nossa declaração de fé. Cremos no juízo final, onde comparecerão os ímpios. Todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio. O fim do milênio é aqui. Essa rebelião final. Mas veja bem que o texto diz que os rebeldes cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. A cidade amada é Jerusalém, que será a capital do mundo na época. Então haverá dentro da cidade os santos, aqueles que se mantiveram fiéis a Deus. Estes não vão morrer. Quem vai morrer é o ímpio, aquele que se rebelou. Então haverá pessoas que se manterão vivas ao final do milênio. É por isso que o nosso cremos diz que vão ser julgados todos os ímpios. Estes sim são mortos. Todos os ímpios morrerão. Desde a criação até o final do milênio, todos os ímpios estarão mortos. Quem está pecando agora e morre em pecado, porque não creu em Jesus, ele vai para o Hades. E lá está, juntamente com o rico, lá da história do rico e Lázaro, está aguardando a ressurreição. Que ressurreição? A ressurreição para o julgamento final. A segunda ressurreição, ou a última ressurreição, como dizia o cremos original. Quem morreu na impiedade está aguardando a ressurreição. Quem viver na grande tribulação e aceitar a adoração à besta, citar o sinal da besta, não crer em Jesus, ele também será morto. Pelo menos até o final da grande tribulação. Se não pegar aqueles juízos, ele vai ser morto. Mas tem mais uma coisa. Além dele ser, dos que morreram na grande tribulação, na impiedade, serem mortos, inclusive na batalha do Armagedon, no milênio, quem entrar para o milênio e pecar, também será morto. Como nós lemos aqui em Isaías capítulo 11. E os que se rebelarem no final do milênio também serão mortos. Então todos os ímpios estarão mortos. Mas aqueles que foram fiéis no milênio, esses estarão vivos. Esta é a posição que tomou a nossa denominação na nossa declaração de fé. Entendem alguns que, como para a instituição do juízo final, os atuais céus e terra desaparecerão, então todos morreriam. Há esse entendimento. Não foi um entendimento adotado na nossa declaração de fé. Mas é verdade que com a instalação do juízo, ou um pouco antes da instalação do juízo final, os atuais
atuais céus e terra desaparecerão. É o que está escrito lá em Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e os que estavam sentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, se fugiu da presença do Senhor os céus e a terra, é porque não há mais céu e terra. Este universo, como nós conhecemos, vai desaparecer. É o que a física chama de Big Crunch. Assim como teve o Big Bang, que deu origem a tudo, os físicos dizem que haverá o Big Crunch, que será o sumiço de tudo. Disto fala o apóstolo Pedro, lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no capítulo 3, nós encontramos Pedro dizendo o seguinte, versículo 7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até ao dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então Pedro diz que na proximidade do juízo, os atuais céus e terra são guardados até o dia do juízo. É por isso que João, escrevendo no Apocalipse, diz que fugiu da presença do Senhor os céus e a terra. Então entendem alguns que, como vai desaparecer o universo, todos morreriam, mesmo os que ficaram fiéis durante o milênio. Mas não foi a posição adotada na nossa declaração de fé. A verdade é que, nessa declaração de fé, nós vamos ter a explicação de que no juízo virão vivos e mortos. Quem são os mortos? Os ímpios. Quem são os vivos? Aqueles que se estiverem vivos durante o milênio e que ficaram fiéis a Deus e por isso não morreram quando o fogo cair do céu para pôr fim à rebelião final. Então essa é a diferença aí entre o cremos original e o cremos que agora adotamos em nossa declaração de fé. A crença no juízo final, e ele é chamado de juízo final justamente porque ele se dá no fim dos tempos. Quando céu e terra desaparecerem, estará terminado este tempo. Estará terminada a história. Por isso que é o juízo final. Também chamado de juízo do trono branco. Porque no livro do Apocalipse, nós já lemos aqui, no capítulo 20, João diz, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então eu vi um grande trono branco. Por isso que ele é chamado de juízo do trono branco. Então juízo final e juízo do trono branco é a mesma coisa. Agora, o juízo final, ele somente se dará depois do milênio. E aqui, mais uma vez, nós temos uma diferença entre a crença das igrejas tradicionais e da igreja romana, que eles são amilenistas. Nós já vimos na lição passada que eles não creem no reino de 1000 anos que Jesus terá sobre a face da terra, embora a Bíblia seja claríssima quanto a isso. E este juízo final somente se dará depois dos 1000 anos. Veja bem que o versículo 7 do capítulo 20 diz, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E depois da rebelião é que diz, e vi um grande trono branco. Então esse juízo final se dará depois do milênio. É por isso que o nosso credo, ele deixa bem claro, o item 14 do nosso cremos, da nossa declaração de fé, que vão comparecer todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, e os que morrerem durante o período milenial, e os que ao final desta época estiverem vivos. Na redação anterior, se deixava uma certa vaguidão, porque só se dizia, cremos no juízo final,
onde serão julgados os que fizeram parte da última ressurreição. É verdade que se fala na última ressurreição, o que também já daria uma indicação da nossa crença no milênio. Por quê? Porque quando nós falamos das duas ressurreições, nós demonstramos que nós cremos no milênio. Porque para os amilenistas só há uma ressurreição, contrariando o texto bíblico. Porque o texto bíblico diz o seguinte, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, a primeira ressurreição, ela se dá antes do milênio, porque todos os que fazem parte da primeira ressurreição reinarão com Cristo 1000 anos. E que é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição começa com Jesus, que a Bíblia diz que são as primícias dos que dormem. São as primícias dos que dormem. Jesus foi o primeiro que ressuscitou. A Bíblia chama Jesus de o primogênito dentre os mortos. Ele é chamado de o primogênito dentre os mortos. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18. E ele, Cristo, é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Veja bem que ele é o rei do milênio. Ele tem a preeminência, por isso ele foi o primeiro a ressuscitar. Depois de Jesus, ressuscitarão os que dormiram em Cristo e que tiverem morrido fiéis ao Senhor no dia do arrebatamento da igreja. É o que a gente lê lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo também repete esse ensino em 1 Coríntios, capítulo 15. Ele diz o seguinte: E eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, no dia do arrebatamento da igreja, nós teremos a ressurreição dos que morreram em Cristo, dos que dormiram em Cristo. Estes serão arrebatados. Há uma discussão também com relação aos santos do Antigo Testamento. Serão eles arrebatados ou só a igreja será arrebatada? É uma discussão que foi colocada, né? Existe essa discussão, e a nossa declaração de fé, no cremos, ela não toma uma posição, né? Dá a entender, no item 14 da nossa declaração de fé, quando fala que comparecerão perante o tribunal de Cristo só os cristãos arrebatados, dá a entender que só seriam arrebatados os cristãos. E, portanto, não haveria o arrebatamento dos santos do Antigo Testamento. Isso é discutível, não é? Mas a nossa declaração de fé diz o seguinte: Deus instaurará esse juízo após a última rebelião de Satanás, que acontecerá após os 1000 anos do reinado de Cristo. Ficarão de fora deste juízo os crentes provenientes da era da igreja e os mártires da grande tribulação, pois eles serão parte do reino de Cristo e estarão com o corpo glorificado. Já os outros mortos, aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição,
mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, serão ressuscitados nessa ocasião para julgamento. Então dá a entender aqui, pela nossa declaração de fé, que só os provenientes da era da igreja, os santos do Antigo Testamento, não estariam envolvidos. Não é explícito a este respeito, mas há um outro entendimento. E como a nossa declaração de fé não foi explícita a respeito, há um outro entendimento. Quando se fala dos heróis da fé, no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, e todos os heróis da fé são do Antigo Testamento, a Bíblia diz o seguinte, Hebreus 11, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, embora nós estejamos numa situação privilegiada em relação aos santos do Antigo Testamento, porque nós somos habitação do Espírito Santo, porque nós conhecemos toda a obra de Cristo, foi completa em nós, estamos na dispensação da graça, fazemos parte da igreja, que foi um mistério revelado a nós, temos os dons do Espírito Santo, temos o batismo com o Espírito Santo, nós estamos numa posição superior aos dos santos do Antigo Testamento, mas a Bíblia diz que eles, sem nós, não foram aperfeiçoados. E a verdade é que quando Jesus desce à mansão dos mortos, ele sobe levando cativo o cativeiro. Ele leva para o paraíso os santos do que estavam no seio de Abraão. Então, todos os que estão no paraíso ressuscitarão no dia do arrebatamento da igreja. Entende esta outra linha de pensamento. Mas voltemos aqui ao juízo final. Ele é chamado de final porque é no fim dos tempos, depois do milênio, julgando Jesus os vivos e os mortos. O juízo, ele já está previsto, predito nas Escrituras e por Deus desde o começo da história da humanidade. Por que Deus tem de julgar a humanidade? Deus tem de julgar a humanidade por uma simples e única razão, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Porque Ele é a própria justiça. E o homem, o ser humano, recebeu de Deus o poder de escolher entre servi-lo ou não, obedecer-lhe ou não. Deus quis criar o homem como um ser moral. Só que o homem, ao mesmo tempo que tem o direito de escolher, ele tem o dever de arcar com as consequências da sua escolha. Isto é que é liberdade. Irmãos, hoje nós vivemos dias em que as pessoas pensam que liberdade é libertinagem. É fazer o que quer e não ter que responder pelo que fez. Eis, irmãos, a grande tragédia dos dias de hoje. As pessoas creem na mentira satânica de que podem fazer o que querem. De que podem fazer o que querem. E que não terão nenhuma consequência. Mas não é assim. Lá no Éden, Deus já disse para o primeiro casal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vejam bem, irmãos, Deus ordenou. Deus ordenou. Deu uma ordem. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é soberano. O fato dele ter dado ao homem o livre-arbítrio não o tirou do controle de todas as coisas, nem do senhorio de todas as coisas. E por isso, o homem e os anjos, que foram criados com livre-arbítrio também, devem arcar com as consequências das suas escolhas. Como costuma ser dito, o homem é livre para escolher, mas não é livre para arcar com as consequências da sua
escolha. É o que Paulo escreve lá na Epístola aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O homem pode semear o que quiser, mas ele só vai colher aquilo que ele semeou. E ele terá que prestar contas ao Criador de todas as coisas, àquele que lhe deu todas as coisas, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. E nós temos que prestar contas diante de Deus. Todo ser humano tem que prestar contas diante de Deus. É o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todo mundo terá que prestar contas diante de Deus, a começar da igreja. É verdade que Jesus se fez homem e tomou sobre si o castigo dos nossos pecados. Quem crê em Jesus passou da morte para a vida. Jesus veio salvar. Ele levou sobre si o preço dos nossos pecados. Não foi de graça, custou o sangue de Jesus. Nós somos salvos. É por isso que João, escrevendo lá, no capítulo 3, versículo 36, ele diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 8, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quem crê em Jesus está salvo. Paulo, escrevendo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, Jesus nos livra da ira futura. Nós somos salvos. Salvação é livramento. Nós vemos numa lição anterior a respeito disso. Então, não há condenação. Mas nós temos que prestar contas pelo que nós fizemos com a salvação. Quem não perder a salvação estará salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas tem que prestar contas do que fez. E isso se dará no tribunal de Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nós encontramos: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Então ele não vai ser condenado, ele vai receber o galardão pelo que ele fez no corpo com a salvação que Jesus lhe deu. Isso é o tribunal de Cristo. E Pedro diz que o julgamento começa pela casa de Deus. 1 de Pedro 4 e 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então veja bem que nesse primeiro julgamento, que é o julgamento da casa de Deus, são os obedientes ao Evangelho. São aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição, que começou com Cristo, passa pela igreja no dia do arrebatamento e termina com os mártires da grande tribulação. Lá no Apocalipse, no capítulo 20, diz que: e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem,
e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, os mártires da grande tribulação serão submetidos a um julgamento, o julgamento das nações, e eles, por terem morrido por causa de Cristo na grande tribulação, serão ressuscitados. Também estão livres da condenação. Estão livres da condenação. E aqui, então, nós temos na primeira ressurreição quem está livre do juízo final. Esses não vão passar pelo juízo final. Mas não vão deixar de ser julgados. Os mártires da grande tribulação aqui, nesse julgamento das nações, logo após o fim da grande tribulação, e a igreja no tribunal de Cristo. Mas é um julgamento para recompensa. Os mártires da grande tribulação serão ressuscitados e todos em corpos glorificados reinarão com Cristo durante 1000 anos. Participarão do milênio em corpos glorificados. Agora, os demais, os ímpios de toda a história da humanidade e os que estiverem vivos no milênio, estes irão passar pelo juízo final. Aí é a segunda ressurreição. Porque são 2 ressurreições. Veja bem que Apocalipse 26 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte. Eles jamais morrerão. Jamais correrão o risco de ser condenados, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas no juízo final haverá condenação. Os mortos ressuscitarão. E os que estiverem vivos, os vivos do milênio, serão julgados no juízo final. Os que estiverem vivos serão absolvidos, porque foram fiéis a Deus. Não morreram durante o milênio, sinal que não pecaram, e não foram enganados pelo diabo na rebelião final. Por isso não foram devorados pelo fogo. Perseveraram até o fim, serão salvos. Mas os ímpios eles serão condenados. Porque eles não creram em Cristo. Durante a grande tribulação, adoraram a besta, receberam o sinal da besta. No milênio, aqueles que pecarem durante o milênio, mesmo sem ser tentados pelo diabo, pecarão e morrerão. Porque em Isaías, capítulo 11, versículo 4, quando fala do milênio, diz: mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então quem for ímpio no milênio será morto. Por isso que não vai viver muito, porque no milênio todo mundo vai viver muito. Mas quem pecar morrerá. E os que se rebelaram na rebelião final e que terão sido consumidos pelo fogo. Estes ressuscitarão. O juízo final começa com a ressurreição destes mortos. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Esta ressurreição, que é diferente da primeira ressurreição, é a segunda ressurreição. Ressurreição depois do milênio. Uma ressurreição que é diferente porque as pessoas não ressuscitarão em corpos glorificados. A primeira ressurreição, todos ressuscitam com corpos glorificados. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. A igreja ressuscitará com um corpo glorificado. Olha o que diz João, lá em 1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. Então veja bem, quando ele se manifestar no arrebatamento da igreja, nós seremos semelhantes a ele.
teremos os mesmos corpos glorificados. Foi o que nós lemos aqui. Paulo diz que nós seremos todos transformados. Mas nesta ressurreição não haverá glorificação. Daniel, quando fala da ressurreição, ele diz o seguinte, Daniel capítulo 12, ele diz o seguinte: e muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A primeira ressurreição é para a vida eterna, mas a segunda ressurreição é para a vergonha e desprezo eterno. Pastor José Serafim de Oliveira, grande especialista em Apocalipse, nosso companheiro aqui no estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical aqui da igreja sede do Ministério do Belém, aqui em São Paulo, no seu livro A Revelação do Apocalipse, ele mostra que ele diz que estes ímpios serão ressuscitados com os corpos que eles tinham antes da morte. Corpo mutilado com corpo mutilado, corpo queimado. Logicamente que não é um corpo físico, no sentido que nós conhecemos, porque o universo físico já terá desaparecido, e esses corpos não serão consumidos no lago de fogo e enxofre. Mas é um corpo sem glória. É um corpo para vergonha e desprezo eterno. E já nesta ressurreição, nós veremos o sentido da justiça de Deus. Veja bem o que diz Malaquias, no capítulo 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Saudoso pastor Severino Pedro da Silva dizia que o Antigo Testamento terminava com o juízo e a maldição. E é o que o profeta Malaquias está dizendo aqui. No dia do juízo vai ser feita a diferença entre o justo e o ímpio. E já começa na ressurreição. Sem glorificação, os mortos que aguardavam o juízo final serão todos ressuscitados e serão julgados conforme os livros abrirem. E aqui é interessante, irmãos, que no julgamento, no juízo final, na descrição bíblica que se nos é dado do juízo final, nós encontramos as garantias dos direitos humanos, que falam aí as garantias dos julgamentos. Né? Em primeiro lugar, todos terão direito ao julgamento. Ninguém é sumariamente condenado. É um julgamento feito com provas. Abriram-se os livros. Não é o que o texto diz? Apocalipse capítulo 20. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros e segundo as suas obras. Irmãos, é um julgamento justo, porque é o próprio Jesus que é a justiça nossa, de Jeremias. É o próprio Jesus quem vai nos dizer a este respeito. Quem vai julgar. E Abraão, ele já tinha consciência da justiça de Deus. Lá em Gênesis capítulo 18, assim diz Abraão: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio longe de ti. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Irmãos, muitas pessoas ficam perguntando quanto ao juízo final. E os índios que moravam aqui no Brasil, que nunca ouviram falar de Jesus, as tribos que nunca ouviram falar de Jesus, irmão, fique tranquilo. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? O Senhor é a justiça nossa. Ele é a própria justiça. Será o julgamento justo.
Todos serão julgados conforme o que estiver escrito nos livros e segundo as suas obras. Os ímpios serão condenados. Aqueles que forem justos serão absolvidos. Mas quem nunca teve conhecimento do Evangelho, teve conhecimento de Deus. Por quê? Paulo, escrevendo aos Romanos, o que ele diz? Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, não tem desculpa. Ninguém tem desculpa de que nunca pode saber que Deus existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus é soberano. Ele se revela pelas coisas que estão criadas. E não bastasse as coisas que estão criadas, em Romanos capítulo 2, versículo 14, Paulo ainda diz: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então, Paulo diz, olha, Deus vai julgar conforme a consciência e os pensamentos de cada ser humano. E a revelação que Deus deu ao homem. Então, conforme a revelação que cada um teve, ele será cobrado. Como ele usou o seu poder de escolha. Se ele usou o seu poder de escolha para servir e obedecer a Deus, ou se ele usou o seu poder de escolha para desobedecer a Deus. Porque é pela desobediência, pela incredulidade, que cada um será julgado. E isso foi feito para o dia do juízo, diz Paulo. E é interessante que Paulo diz, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. O Evangelho de Paulo pregava o juízo. E hoje há muita gente pregando o Evangelho sem juízo, sem inferno. Não é que nós temos que pôr medo nas pessoas do inferno, medo da condenação. Não, porque o medo não salva. O amor de Deus é que salva. E a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora o medo. Mas nós não podemos omitir a realidade do juízo. Jesus falou do juízo. Quando ele pregou o Evangelho, ele falou do juízo. Se você for lá em Mateus, capítulo 10, versículo 15, Jesus disse, em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Quando Jesus mandou os discípulos para pregar às aldeias da Judéia, dos judeus, nesse estágio de evangelização que ele deu para os seus discípulos, ele falou do juízo. Se eles não recebessem o Evangelho, se eles não recebessem a Cristo, eles sofreriam o juízo. Jesus sempre falou do juízo. Ele disse, eu não vim para julgar o mundo, mas a palavra que eu vos tenho mandado, esse julgará. Esta palavra julgará. Então, Jesus, ele fala do juízo. O Evangelho fala do juízo. É por isso que nós temos um item onde nós cremos no juízo final. A nossa declaração de fé ele diz assim, a base primordial do juízo final é a justiça perfeita e inquestionável de Deus. Então, em primeiro lugar, é um juízo baseado nas provas. Segundo, é um juízo público e transparente.
toda a humanidade de todos os tempos estará presente. A igreja não estará sendo julgada, mas estará com Cristo, porque ela agora é a esposa do Cordeiro, jamais se separa de Jesus. Os anjos estarão ali presentes. E toda a humanidade que vai ser julgada. É um julgamento público, claro, transparente. As provas serão apresentadas. É um julgamento justo. E é por isso que os nossos julgamentos têm de ser públicos, baseados com provas. Não podemos permitir, na justiça dos homens, qualquer modus de julgamento que não seja como este aqui. Lógico que o julgamento de Deus é perfeito, porque ele sabe todas as coisas. Os julgamentos dos homens não são perfeitos, mas nós temos que aprender com Deus, ser imitadores de Cristo. Por isso nós não podemos admitir que os julgamentos na justiça dos homens não sejam públicos, não tenham direito de defesa, não sejam baseados em provas. Mas além do juízo final, né, e a crença no juízo, só aqui complementando, era pregada pelos apóstolos o juízo. Nós vemos aí, Pedro falou do dia do juízo, João falou do juízo, Paulo falou do juízo, e os credos ecumênicos também falavam do juízo. Né, o credo dos apóstolos, lá do século II, ele não é explícito, mas quando ele fala assim, cremos na ressurreição da carne, então ele estava dizendo que todos os mortos irão ressuscitar. No credo niceno, é bem claro, e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos. Aqui há uma explícita crença no julgamento dos vivos e dos mortos por Jesus, como disse o apóstolo Paulo. É verdade que esse credo foi utilizado pelos amilenistas, como não é explícita aqui a questão do milênio, para achar que Jesus virá julgar todo mundo quando voltar. O amilenista, ele acha que tem um julgamento só, que é o juízo final, e todo mundo será julgado. Mas nós já vimos que não é isso que a Bíblia mostra, porque não há julgamento de obras e julgamento que pode trazer condenação à igreja do Senhor. Estes só serão julgados para galardão. Por isso que Jesus diz, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aí Jesus está falando que vem logo, que vem no arrebatamento, né, no dia e hora que ninguém sabe, e é para galardão. Agora, esse juízo final haverá condenação. Mas além da crença no juízo final, este item 15 do nosso cremos diz que também nós cremos na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. E aqui nós só tivemos aqui uma inversão com relação ao cremos original. O cremos original dizia, e cremos na vida eterna e gozo e felicidade para os fiéis, e de tristeza e de tormento para os infiéis. Então, nós cremos na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. E é aí que nós temos o título da nossa lição, que é o mundo vindouro. É o mundo do além. É a eternidade, a dimensão eterna. O que os judeus chamam chamam até hoje de Olam Rabá. O mundo futuro, o mundo vindouro. Essa é uma expressão, irmãos, bíblica. O século vindouro, ou o século presente. Jesus, quando ele falava sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, lá em Mateus 12 e 32, Jesus disse assim, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado.
Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então Jesus diz que tem este século e o futuro. Paulo, quando escreveu a Tito, também fala sobre isso. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os irmãos vejam bem que a este século, que é este mundo onde nós vivemos, onde nós podemos exercer o nosso poder de escolha entre servir a Deus ou não, entre lhe ser fiel ou não. Este mundo passageiro, esta peregrinação, não é? É a peregrinação neste mundo. Não é? Quando o escritor aos Hebreus fala a respeito dos patriarcas, ele diz assim: Hebreus capítulo 11, todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que Deus também se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então Abraão, Isaque e Jacó, diz aqui o escritor aos Hebreus, eles almejavam uma outra pátria, uma outra cidade, que era a pátria celestial, a cidade celestial, o mundo do além, o Olam Rabá, o mundo futuro, a eternidade. Irmãos, nós cremos na eternidade. Nós sabemos que este mundo onde nós vivemos, ele é passageiro. Nós já vimos que os atuais céus e terra desaparecerão no Big Crunch, antes do juízo, porque tudo isso aqui é passageiro. A nossa vida, a Bíblia diz que é como vapor, que logo se desfaz. É como a flor da erva, que nascendo de manhã seca ao entardecer. Aqui é uma vida passageira, repentina. Nós estamos aqui peregrinando. Existe uma eternidade. E Salomão, escrevendo em Eclesiastes 3:11, na versão Almeida Revista e Atualizada, a Bíblia diz que Deus pôs em nosso coração a eternidade. Então nós sabemos que existe a eternidade. E nós cremos nela. E aqui, neste mundo passageiro, é que nós vamos optar onde nós vamos passar a eternidade. E só há dois destinos possíveis na eternidade. Primeiro, uma vida eterna, de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Quem crer em Jesus, quem for obediente ao Senhor, quem perseverar até o fim, viverá eternamente com o Senhor. Mais uma vez eu leio João 3:36. Está no mesmo capítulo do textuário da Bíblia. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A eternidade, o homem passará por ela. Porque o homem não foi criado para desaparecer. Céus e terra desaparecerão. Mas os seres morais, anjos e homens, estarão na dimensão eterna. Os anjos sempre estiveram na dimensão eterna.
e os homens também irão para a dimensão eterna. Se forem fiéis, estarão com Deus, em comunhão com Deus, para sempre. É a vida eterna de gozo e felicidade. Mas se forem desobedientes a Deus, rebeldes a Deus, não crerem em Jesus, não crerem na salvação que Deus lhes oferece, eles estarão para sempre separados de Deus. É a morte eterna, também chamada de segunda morte. Ou você terá uma vida eterna, ou uma morte eterna. E a escolha é feita aqui, porque aqui neste mundo passageiro, este mundo debaixo do espaço do tempo, é aqui que nós faremos a nossa opção. Na eternidade, a opção é irreversível. Porque a eternidade é eterna, é para sempre. Lá não se pode mudar. Neste mundo, nós temos que viver sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu viver aqui neste presente século, sóbria, mente, ou seja, se eu amar a mim mesmo, e se eu amo a mim mesmo, não é ser amante de mim mesmo, não é amar o meu eu, é entregar-me a Cristo e querer que eu viva eternamente com Ele, que eu tenha uma vida eterna de gozo e felicidade. Por isso é que eu me amo. Eu me amo se eu servir a Jesus, se eu negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Isso é viver sobriamente. É viver de acordo com a vontade de Deus. Viver justamente é amar o próximo, fazer bem ao próximo, enxergar no próximo aquele que é imagem e semelhança de Deus. Fazer sempre o bem ao próximo. É ser justo. É o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. A nossa justiça tem que ser superior à dos escribas e fariseus. E se eu viver piamente, se eu amar a Deus, se eu viver em santidade, se a cada dia eu me aproximar de Deus e fugir do pecado, se eu me aproximar de Deus ou fugir do pecado, aí sim, aí eu estarei aguardando a bem-aventurada esperança da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estarei em comunhão com Ele, vivendo conforme a vontade dEle, não mais vivendo, mas Cristo vivendo em mim. Quando Jesus vier, eu serei arrebatado. Se eu já tiver morrido, ressuscitarei e encontrarei com Ele nos ares. E aí me iniciarei a vida eterna de gozo e felicidade. Mas se eu for rebelde, se neste presente século eu não for sóbrio, eu me deixar dominar pelas concupiscências mundanas e pela impiedade, pelas concupiscências mundanas, me deixar dominar pelo mundo, me envolver com o pecado, for escravo do pecado, se eu viver injustamente, pensando apenas em mim mesmo, sendo amante de mim mesmo, querendo o mal do próximo, e for ímpio, pecaminoso, pecador, não querer saber da salvação, da santidade, eu não renunciar à impiedade nas concupiscências mundanas, eu passarei a eternidade separado de Deus. Se eu morrer antes do arrebatamento da igreja, irei para o Hades. Se Jesus vier buscar a igreja, eu vou ficar aqui. E se eu aceitar o sinal da besta, morrerei também. E ressuscitarei na segunda ressurreição para ser condenado e ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde eu sofrerei para sempre. É uma eternidade de tristeza e de tormento. Veja bem, Mateus 25 e 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Não desaparece.
Tem uma doutrina errada aí que diz que os ímpios serão aniquilados, destruídos. Não, não serão aniquilados nem destruídos. Eles eternamente sofrerão. E na eternidade não existe mudança. Por isso também é mentira a doutrina universalista que diz que no final todos serão salvos. Não. Porque Deus é justo. Ele quer salvar todos. Mas quem não quiser ser salvo, com seus próprios pés, irá para o lago de fogo e enxofre. Essa é a realidade, irmãos. O mundo vindouro existe. Hoje se prega um evangelho que só se pensa nas coisas deste mundo. Só se pensa nas coisas desta vida. Mas nós temos que pensar na eternidade. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Existe um mundo vindouro. Pensemos nele, se é que nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pensemos na eternidade. Porque o mundo vindouro nos espera. E que ele seja a vida eterna de gozo e felicidade. E não seja uma eternidade de tristeza e de tormento. Amém.